Igor. Podemos começar? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em nome da ABAV Paraná, nosso presidente Antônio Azevedo e mais diretores, agradecemos a participação de todos. Hoje nós temos como convidados a doutora Carol, que é do Corpo Jurídico da ABAV, e o Emerson Bennington, que é da ABC Tecnologia, né? E hoje nós vamos falar sobre, a live vai ser sobre estelionato, crimes cibernéticos e lei de proteção de dados. Vamos começar hoje com a doutora Carol, que vai falar sobre estelionato e alguns crimes que ocorrem agora, no momento. Palavra. Boa tarde a todos. A ideia de trazer os crimes cibernéticos para conhecimento, é mais pela informação. A gente acredita sempre que também a informação é uma forma de prevenção. E hoje nós temos a internet como nossa maior ferramenta, né? Estamos com home office, as vendas são feitas pela internet, as compras são feitas pela internet, a programação diária nossa é feita pela internet. Eu vou compartilhar a tela aqui. Não posso. Então, eu vou explicar um pouco do que a gente tem tido até de feedback da Delegacia de Crimes Cibernéticos, que o que é importante a gente saber é que, assim, quando a gente se depara, quando a gente é vítima de algum golpe, e é aí quando a gente realmente começa a buscar essa efetivação jurídica, o importante disso é que a delegacia faça um boletim de ocorrência relatando o fato, né? Para quê? Porque assim a delegacia começa a mapear como isso está operando. Então, é assim que começa a surgir mais ou menos o tipo de crime que está sendo empregado, como ele consegue alcançar a vítima, por que ele consegue alcançar a vítima, qual é o tipo de prejuízo, geralmente, na maioria das vezes, patrimonial, né? E assim ele consegue mapear e chegar numa estruturação para saber aonde ir. Hoje, os crimes cibernéticos, apesar da gente ter a Lei de Proteção Geral de Dados, os crimes ainda são todos os que nós conhecemos, mas eles são praticados diretamente no computador, dentro da internet. Ela visa atacar o computador, a rede da vítima. Inclusive, foi até implementado um novo artigo quando surgiu a lei, lá em 2012, em 2014, e que só a invasão no computador já é um crime. E se a invasão resulta um tipo de extorsão ou algum outro tipo de crime, é uma somatória, né? Mas não deixa de ser os crimes que nós já conhecemos e são sempre noticiados. Eles podem atingir geralmente uma pessoa ou uma rede, ou uma empresa. Vazamento de dados, ou em massa, quando consegue pegar, por exemplo, um grupo de WhatsApp e expandir. Então, ele independe disso. No Brasil, é um dado hoje recente que, com o uso da internet, nessa época de pandemia, os crimes cibernéticos aumentaram em 330% de fevereiro até maio, que foi o levantamento dessa pesquisa. As práticas mais comuns que a gente tem são os crimes de
difamação, calúnia, injúria, incitação, apologia, crimes, eu acho que até de conhecimento que a gente viu até nos noticiários nos últimos tempos, a apologia à ditadura, contra a democracia, né? Sequestro e furtos de dados, contas bancárias e conversas, a própria invasão no computador e o estelionato. O furto mediante fraude, que é o que a gente mais conhece, é a pessoa se apropriar dos valores de uma conta corrente, uma conta bancária, com uma transferência, por exemplo. Quando a gente fala em furto, quer dizer que a pessoa invadiu o nosso sistema, ou seja, do celular, ou mesmo do computador, e ela consegue fazer uma transferência de valores para qualquer outro lugar em que ela tenha vantagem, né? Isso é furto por quê? Porque não tem o consentimento do correntista, do proprietário da conta, né? E vocês podem falar assim, mas geralmente não tem mesmo. Tem. Se você transfere, você caiu num golpe, isso já muda para estelionato. Essa é a diferença. Os crimes mais comuns de furto que a gente tem hoje são chamados de phishing. Por exemplo, você recebe um e-mail em nome de um site de comércio eletrônico, de uma instituição financeira, de algum banco lá, e fala ou uma vantagem de um empréstimo, ou uma vantagem, abra sua conta corrente, cartão sem anuidade, e você vai lá e clica. E ao fazer isso, você é direcionado para uma página falsa, semelhante ao site da instituição financeira, que você deseja realmente acessar, e lá são solicitados alguns dados pessoais seu, e com isso já é possível, já basta para o criminoso conseguir realizar as transferências. Outro tipo de phishing, que também são os mais comuns, que também entra nessa categoria dos mais comuns praticados na internet, é página falsa de rede social que vende pacote turístico e companhias aéreas. É a mesma coisa, tem um link lá numa rede social de uma companhia aérea vendendo passagem muito barata ou um pacote muito barato, e quando você clica, te remete à página que você acredita ser, né, da companhia aérea ou do pacote turístico que você acredita estar comprando ali, e quando você vai preencher algum formulário ou algum dado, também há esse furto dos dados, né? Esses dois tipos que eu repassei, eles foram informados pela NUCIBER, que é a delegacia, o núcleo aqui do Paraná, aqui de Curitiba, de crimes cibernéticos. Então, como eles chegam a isso? Pelas denúncias, pelos boletins de ocorrências que são feitos das vítimas, né? E eles conseguem, então, ter um levantamento de como eles estão agindo dentro da internet, né? Praticando esses golpes. Quando a gente fala em estelionato no âmbito virtual, a pessoa, ela obtém a vantagem indevida, só que ela não furta, ela não pega sem a pessoa saber. A própria vítima dá de espontânea vontade para outra pessoa. Por quê? Quando a gente geralmente escuta esses tipos de golpe e fala, nossa, como que a pessoa pode cair? Porque o estelionatário, ele se vale de uma chamada engenharia social, que se chama, que são técnicas de aplicar o golpe. Ele sabe aonde é uma vasta pesquisa que ele faz, o que a pessoa realmente ela está procurando. Geralmente isso já ocasionou uma invasão no computador. Tem uma situação muito, quando a gente fala em estelionato ou até mesmo furto mediante fraude, sempre tem um clichê, mas realmente acontece, que é aqueles casos spams que aparecem assim, tipo de um cachorrinho bonitinho,
Então, você clicou lá, a pessoa já consegue, às vezes, ter acesso ao seu computador e de alguma maneira, consegue te levar a conversa. Ou, por exemplo, aquele ganhe 3 mil reais trabalhando menos, por dia trabalhando menos. Então, a pessoa, ela realmente acredita, a vítima, ela realmente acredita que ela está ganhando alguma coisa com aquilo, né? Ela entra, ela acha que o negócio é lícito, ou ela está realmente ludibriada porque é muito bom, era o que ela queria realmente. Então, geralmente o estelionatário ele tem essa perspicácia para saber aonde chegar, né? E é essa que é a diferença que a gente tem do furto e do estelionato, porque no estelionato a própria vítima dá pro golpista, né? Veja, os dois tipos de crimes são os crimes que mais acontecem na internet. Hoje nós estamos navegando a todo momento e é o que mais tem acontecido. A gente pensa, mas eu não queria cair no golpe, mas isso é muito fácil, tudo, mas é uma questão de um verbo só. A vítima é lesada do mesmo jeito, né? Tem só um modo de ser ou de outra maneira. Mas são esses os dois tipos que a delegacia hoje vem tentando combater com meio de prevenção, informação, para ficar atento no quê? Tem que ficar atento nas páginas que visitam, tem que ter eu nem vou adentrar muito nisso, que também o Emerson vai comentar um pouco nessas melhores formas de prevenção, né, quanto ao computador, mas olhar às vezes o CNPJ da empresa que você está comprando, ou que chegou até você querendo te vender alguma coisa, né? Esses são pequenos detalhes que levam a prevenção, né? Falando ainda um pouco do estelionato, tem 3 tipos que estão sempre ainda acontecendo e que a gente continua se deparando com o mesmo tipo de quadrilha dentro da internet aplicando os mesmos golpes, que é a obtenção de empréstimo com pouco. E eu não estou falando de você clicar lá e entrar numa página da web falsa, porque isso, como eu disse, é um outro tipo de crime, mas você entrar numa negociação com alguém que você acredita que seja de uma instituição financeira, te oferecendo poucos juros ou quase nada, mas você tem que só pagar uma pequena quantia antes para poder receber o dinheiro depois. Isso é um tipo de estelionato que vem acontecendo. Outro tipo também é uma oportunidade de vaga de emprego, que ela solicita algum tipo de pagamento, algum tipo de taxa para o início do trabalho, para algum cadastro ou alguma coisa. E a pirâmide financeira, que também é um pagamento de uma taxa para você entrar num esquema com a promessa de que quanto mais pessoas você convida a entrar nesse esquema, nessa pirâmide, mais você ganha. Então, esses 3 tipos, e a gente sempre tem ouvido falar nos noticiários da pirâmide financeira, às vezes, por a gente não saber muito como se trata, ou não ter muito conhecimento, às vezes parece uma proposta que atrai. Mas você sempre tem que pagar uma taxa para uma pessoa e fazer 10 convites para as outras pessoas, e com isso você vai ganhando mais e vai somando a sua conta bancária. Esses dados que eu estou trazendo para vocês são dados da própria delegacia. É uma forma de alertar o que vem acontecendo, como disse, como forma de informação e a informação para gerar prevenção. Como a gente busca a responsabilização? Hoje, nós temos 2 tipos de responsabilização jurídica, que é a responsabilização civil e a penal. No estelionato, quando nós sabemos que com quem nós estamos negociando alguma questão, mas você tem o contato com a pessoa... Oi?
Desculpa, Carolina, só um minutinho, só que houve um problema no YouTube e a Elisa está tentando restabelecer Ok. o vídeo com o YouTube. Desculpe, ela pediu, Imagina. a gente já retorna. Ok, podemos continuar. Para confirmar. Ok. Tudo Obrigado. bem. Então, vou voltar só um pouquinho quanto à responsabilização para falar e para a gente retomar da onde, não sei se eu parei por aí. A responsabilização hoje, nós temos dois tipos para a responsabilização do criminoso, que é a responsabilização civil e a penal. São independentes, porém uma se auxilia a outra. Como eu posso dizer isso? Como eu disse, sempre é bom, o inicial vamos levar a notícia do crime à delegacia, porque precisamos ter um panorama. Muitas vezes acontece de chegar lá e falar assim, mas calma aí, como que era a pessoa? Ou como foi essa forma? Foi desse jeito, desse jeito, desse jeito? Por quê? Porque já tinha o conhecimento prévio. Eles já têm o conhecimento prévio de como o crime já estava acontecendo. Ou às vezes você fala, olha, invadiram o meu computador, eu não sei como aconteceu. Hoje, as autoridades policiais, elas têm meios de conseguir bloquear servidor de, por exemplo, redes sociais, para apagar perfil, que está através do IP da pessoa, também descobrir o IP da pessoa. Eles chamam de congelar o perfil. Então, a pessoa não consegue mais apagar ou modificar. Para saber que naquele momento, naquele dia, ela realmente fez isso, né? Porque a internet a gente sabe que deixa um rastro. E com a possibilidade, se a gente conhece a autoria, mais a possibilidade de onde partiu o acontecimento criminoso, que for do que computador que foi, que IP que foi, que hoje a delegacia de combate ao crime cibernético tem essa possibilidade de fazer, conhecendo a autoria, ele vai ser responsabilizado penalmente, né, criminalmente. Então, ele vai responder um processo penal e talvez, eventualmente, receber uma condenação. Na condenação, hoje nós temos a possibilidade, hoje, apesar de ser recente, eu estou falando também coisa de 10 anos, mas é recente para o direito penal, de reaver o dinheiro ou prejuízo patrimonial nessa sentença condenatória, tá? Mas aí você pensa, mas nossa, até sair uma sentença condenatória, realmente, isso pode um pouco demorar hoje, principalmente no andamento da nossa justiça. Mas nós temos a esfera civil também, que quando você gera o dano a uma pessoa, uma responsabilização, gera uma responsabilização. Então, quando você consegue apurar a autoria dessa pessoa e fazer esse vínculo, que a gente chama no juridiquês de nexo causal, a gente consegue entrar através da esfera civil, pedindo o valor, o dano, tanto material, quanto até, se possível, uma indenização moral, se for o caso. Então, tanto o prejuízo material, quanto o moral também. São os dois tipos que, como eu disse, são independentes. Um não depende do outro, porém, eles andam juntos para que consiga ou uma apuração de autoria, levantamento para saber qual é o IP, quem realmente aplicou o golpe, estrutura organizacional, da onde que partiu. A internet, ela é muito vasta, então a vítima pode ser daqui, de Curitiba, mas o golpe ser aplicado em alguma outra cidade, algum outro, enfim, local que não seja aqui. Porém, a gente já com decisões recentes dos tribunais, o local onde a vítima faz o boletim de ocorrência, às vezes onde surgiu até o primeiro boletim de ocorrência, a primeira comunicação do crime, onde vai ser norteado o restante do processo, às vezes até... Então, a gente costuma ver operação da Polícia Federal, foi feito em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas pela Polícia do Rio de Janeiro, porque a prevenção que a gente chama, a origem do crime foi lá.
Às vezes a primeira comunicação do crime foi lá, para então ter esse desmembramento. Mas o importante, quando a gente é vítima de um golpe, é sempre levar adiante, é sempre levar para a delegacia. Às vezes a gente tem essa consciência de que não vai para frente, não vai, não adianta, a delegacia não vai fazer nada, mas é só com a comunicação do crime que nós conseguimos mapear o que está acontecendo, e também com o resultado da investigação criminal, a gente consegue a recuperação patrimonial do dano no cível. Hoje tem muitos julgados em todos os nossos tribunais a respeito de crimes cibernéticos e também de indenizações. O que é mais importante, além da informação, a gente costuma ver esses tipos de golpes que acontecem, que nós nos deparamos, é a prevenção. E nada melhor do que falar sobre prevenção. O Emerson está aqui, que tem conhecimento nessa área de tecnologia, porque nós temos meios de se prevenir nosso computador, tudo, com softwares também. E ele também vai falar um pouco sobre também a própria lei de proteção de dados, né, Emerson? Vou passar, então, para você e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Emerson, a palavra é tua. Ok, obrigado. Estão me escutando bem? Sim. Ótimo. Está um pouquinho baixo. Está baixo? Deixa eu ver se eu... Bom, eu agradeço a oportunidade de poder falar com vocês, né? Eu vou compartilhar a tela. Eu peço que o pessoal só me avise se ficar um pouco extenso, porque eu tenho uma apresentação um pouco longa e eu vou tentar ser bem rápido para não ficar... para poder utilizar como apoio aqui, tá? Um segundinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ok. Bom, eu tenho essa apresentação que foi preparada há um bom tempo atrás. Eu cheguei a fazer falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o PCI, quer dizer, faz parte do PCI, tem um pouquinho no final, porque eu sei que é um framework muito importante para as agências, né? Foi solicitado pelo IATA, né? Então eu tomei a liberdade de incluir aqui, se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouquinho a respeito, né? Bom, para começar a falar sobre LGPD, sobre segurança em linhas gerais, né, eu gosto de criar como pano de fundo a segurança da informação, que é um tema bastante interessante, quer dizer, na realidade vem sendo cada vez mais divulgado, felizmente, né, a divulgação está acontecendo, porque a única maneira de evitar é se prevenindo, né? E o que a gente vai passar como segurança da informação? Segurança da informação é quando a empresa ela tenta preservar 3 aspectos primordiais dos seus dados, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. E todo profissional de segurança ele acaba tendo uma certa dificuldade de fazer com que esses 3 atributos permaneçam preservados, porque uma empresa precisa operar. Então, quando você deixa a informação muito confidencial, você reduz a disponibilidade. Então, a empresa acaba não conseguindo trabalhar de maneira adequada. E, na contrapartida, quando você deixa a informação muito disponível, você acaba se vulnerabilizando, porque a disponibilidade muito grande pode fazer com que essa informação caia nas mãos de pessoas indesejadas. Então, esse é um grande desafio dos profissionais de segurança, atualmente, onde eles ficam tentando criar esse equilíbrio, e a integridade é como o fiel da balança, quer dizer, lógico que a informação precisa estar íntegra, porque a hora que eu vou ter acesso a ela, se ela não estiver íntegra, eu não vou conseguir utilizar ela adequadamente, tá? Então, na realidade, como se eu tivesse esse diagrama que eu estou mostrando para vocês, a operação é sustentada pela informação, pelo trabalho que é feito ao longo do dia, e, logicamente, a quebra da informação, a perda, enfim, qualquer coisa que aconteça, você pode, na realidade, paralisar a sua operação, tá? Bom, deixa eu passar para frente aqui.
Ok. Bom, outra coisa importante é que quando a gente fala de informação, as pessoas têm a tendência, né? A Carol falou bastante de crimes virtuais, né? A gente tem a tendência de achar que a informação que está vulnerável é a informação que está em mídias digitais, né? Então, é muito que o pessoal acha que o hacker vai entrar na empresa, vai roubar informação, mas na verdade a informação ela pode estar escrita no papel que você deixa em cima da mesa, ela pode estar numa mídia que você leva para casa, num pendrive, ela pode estar no teu notebook, tem quadrilhas especializadas hoje em dia em roubar notebook, e na verdade o notebook não vale nada, o que vale é a informação que tem lá dentro, né? Às vezes são informações extremamente complexas, sensíveis ao negócio, que podem sumir simplesmente porque você não tomou cuidado com o notebook. O celular, hoje todo mundo troca informação, manda proposta por e-mail, quer dizer, você pode perder o teu celular no aeroporto, se não tiver trava naquele celular, a informação pode estar disponível ali também para alguém pegar, né? Um funcionário que, de repente, quer levar uma informação errada, ele pode simplesmente pegar um papel impresso e levar embora também. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades para o vazamento da informação, inclusive pessoas que comentam a respeito do seu serviço fora da empresa. A gente às vezes não percebe, está lá num lugar conversando, tem casos homéricos, inclusive de grandes indústrias que tiveram processos porque o funcionário fez comentários errados, aquilo acabou vazando e a empresa acabou tendo problema. Então, na realidade, uma das maneiras de prevenir é realmente criar conhecimento, é trazer conhecimento para que as pessoas da empresa possam efetivamente entender a importância da informação, tá? Bom, quais as ameaças que nós temos? Né? Rapidamente, também, para não me estender muito, a gente tem a mania de achar que a gente só é ameaçado, né, por hacking de sistemas, né? Então, de novo, né, foi muito romantizado, o cara vai invadir a empresa e vai... Não é bem verdade. Na realidade, tem alguns dados interessantes, onde 76% dos incidentes de segurança estão ligados ao fator humano, e não ao fator humano intencional, ao fator humano não intencional. A falta de treinamento, funcionário que apaga um arquivo porque ele não sabia que o arquivo era importante e acabou apagando, né? E muitas vezes ele não foi treinado para operar adequadamente e acaba tendo dificuldade. Então, aqui uma separação, né, de ameaça humana, ambiental, humana e ambiental. No nosso caso, a ameaça humana intencional é a mais conhecida, mas a ameaça humana acidental é a que causa maiores transtornos para as empresas. Bom, aqui algumas notícias, né? A gente só para reafirmar, né? Então, o quanto o fator humano ele está influenciando, né? Então, tem aqui 50% de incidentes de segurança são causados pelos próprios funcionários, erro humano é a maior causa de incidentes em serviços de TI, por aí vai, né? A gente tem uma vasta informação a respeito de como o fator humano acaba influenciando na informação das empresas, tá? Aqui algumas coisas um pouco mais recentes, né, dando uma confirmada no que a Carol acabou de falar, realmente os crimes virtuais com o Covid, eles cresceram demais, né, lógico, né, muitas empresas começaram a trabalhar remotamente, quer dizer, tem empresa que, até aquele o pessoal está falando que nós não vamos ter o normal mais, né? Agora trabalhar remotamente praticamente é o que vai acontecer em várias empresas, e logicamente a interconectividade ela é um grande fator importante para a continuidade dos negócios, mas também vulnerabiliza a empresa. Então é outra coisa importante. Logicamente, com o Covid-19 a gente acabou tendo um aumento grande de incidentes de segurança. Eu trouxe esse gráfico só a título de conhecimento, lógico que é minha área, então a gente acaba trabalhando muito. Isso aqui é um órgão, nacional que ele faz um levantamento estatístico dos incidentes de segurança. Então, todas as pessoas que quiserem saber como que está acontecendo incidente de segurança é o cert.br, e aí a gente tem uma informação muito legal do volume de incidentes de segurança da informação. Para quem trabalha na área, para quem quer saber o que está acontecendo, é um dado bastante interessante. E a gente pode ver aqui um crescimento muito grande, tirando 2014, o volume de incidentes reportados foi mais de 1 milhão de incidentes, e em 2019 nós chegamos a 875 mil incidentes. Uma coisa importante, né, com esse gráfico é que quase ninguém sabe que existe o CERT. Ou seja, quase ninguém informa o incidente de segurança da informação. Então, a gente tem condição de afirmar, sem correr risco de falar besteira, que o volume de incidentes é muito maior do que a gente tem relacionado aqui.
mas é um bom direcionador porque ele também traz dados estatísticos do tipo de incidente, né? As invasões, o roubo de credenciais, né? Logicamente, todos devem estar por dentro dos incidentes de ransomware, que é a criptografia de dados, vou falar um pouquinho mais à frente também, que é o incidente mais comum atualmente. Bom, ainda das pesquisas, né? Aqui a gente tem a informação fortíssima, o quanto é importante o conhecimento, né? Quer dizer, o fator humano está extremamente envolvido nos incidentes de segurança, tá? E aqui eu queria trazer uma informação que eu acho que é bastante importante, e por que eu estou reafirmando a importância de dar treinamento na empresa. Isso aqui é um dado que foi numa pesquisa feita pelo ICTS, o Instituto, onde ele separou os seres humanos em 3 grandes grupos, né? Um grupo que não vai fraudar, então você tem 20% das pessoas que não vão fazer coisa errada na empresa, isso faz parte da moral dele, né? Porque moral é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando, então ele realmente não vai fazer nada de errado. 11% são as pessoas que não são aderentes às políticas da empresa, então, na realidade, é aquele cara que eu costumo chamar que ele tem flexibilidade moral, né? Então, ele, dependendo da situação que ele se encontra, ele pode ou não cometer um ato danoso à empresa. E 69% das pessoas acabam acompanhando o ambiente. Por que esse dado é muito importante? Se eu tenho uma empresa que não se preocupa com padrão, se não se preocupa com norma e trabalha de maneira relativamente desorganizada, ela vai ter um ambiente muito propício para aqueles 11% de pessoas que não são aderentes a fazerem coisas erradas. Os outros 69% vão acompanhar a falta de organização da empresa. Então, o empresário passa a ter aí 80% das pessoas trabalhando contra a empresa. Por outro lado, se você tem norma, se você está preocupado com a área de segurança, o que vai acontecer? Os 69% vão acompanhar a organização da empresa. 20% são aqueles que são a favor da empresa, você passa a ter 89% a favor. Aí a pessoa me pergunta, e os 11%? Seleção natural, né? O cara que é flexível moralmente, eu tenho até um dado que eu acho engraçado, um amigo meu que é policial, ele estava me explicando por que a polícia chama de bandido de vagabundo. Porque o cara é vagabundo, ele vai procurar a coisa fácil, ele não vai tentar roubar onde é difícil. Então, o que a gente consegue fazer para tentar evitar de ser aí vítima de uma fraude ou de um problema como esse, é tentar deixar o vagabundo longe da gente. Como? Criando controles que façam com que ele não seja incentivado a entrar na nossa área. Então, naturalmente, empresas organizadas que estão adequadamente utilizando padrões, elas acabam expurgando aquelas pessoas que poderiam ser ofensores à sua operação. Bom, isso posto como pano de fundo, né, talvez eu quis falar um pouco de segurança, estou preocupado com o tempo aqui, né, de segurança, porque tudo que a gente fala de LGPD e PCI é relacionado à segurança. Bom, Lei Geral de Proteção de Dados, rapidamente, né, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei aprovada em 2018, nós tínhamos 18 meses para poder sermos cobrados dessa lei, né, e o que aconteceu? Foi postergada para agosto de 2021, chegou a pandemia, fizeram uma medida provisória tentando postergar essa lei para 2021, mas a coisa deu uma encalacrada, está parada no Senado Federal. O pessoal acho que se confundiu um pouco da lei de proteção de dados junto com as fake news, né? Deu uma confusãozinha, e a informação que a gente tem no momento é que parte dela vai ser válida a partir de agosto, ou seja, semana que vem, né? E as sanções administrativas é que talvez sejam cobradas em 2021. Mas o que eu estou falando ainda não é certeza, a gente está acompanhando para saber. E o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Na verdade, vai criar toda uma regulamentação de como a gente vai poder tratar o dado pessoal dentro das empresas, né? Aqui, alguns dados sobre vazamento, né? Por que eu estou trazendo vazamento? Porque uma das coisas mais críticas para a Lei Geral de Proteção de Dados é vazamento, tá? Lógico, a empresa vai ter que estar compliance, ela vai ter que ter determinados controles, mas uma das coisas que mais pode trazer problema para a empresa é o vazamento de dados. Vazamento de dados é segurança da informação, por isso o pano de fundo da área de segurança.
Bom, aqui, até, Rigon, aproveitando, né, como é um material muito extenso, eu vou deixar disponível para vocês e podem divulgar aí para as pessoas que tiverem interesse depois de ver esse material, porque aqui a gente está com o tempo muito curto, né, eu vou falar rapidinho, tá? Obrigado. Deixa eu entrar direto aqui nas... Bom, falar um pouquinho da LGPD, tá? Algumas disposições preliminares, tá? Primeiro, o que é dado pessoal? É qualquer coisa que identifique a pessoa, tá? A gente tem dados pessoais diretos e dados pessoais indiretos. Um dado pessoal direto, RG, CPF, seu nome, seu endereço, enfim, tudo que de alguma forma identifique você imediatamente. E você tem o dado pessoal indireto, que é um conjunto de informações que você usa e que você consegue chegar até aquela pessoa. Tá? Então, aqui alguns dados, como eu coloquei GPS, a gente muitas vezes não lembra, né? Então tem GPS, também é uma maneira de identificar, biometria também, né? Quando a gente entra numa empresa, o pessoal colhe o dado biométrico, também é uma maneira de identificar, e por aí vai. Dado sensível, a lei também ela traz, né, a questão do dado sensível. Então, informação sobre sua origem racial, étnica, religiosa, filiação a sindicato, saúde, vida sexual, dado genético, enfim, uma infinidade de informações mais críticas ainda, que são informações sensíveis. Então, o pessoal da área de saúde, por exemplo, trabalha com informações sensíveis ao ser humano. Tá? O que não é dado pessoal? Primeiro, aquilo que não te identifica, e segundo, que pode ser anonimizado, ou seja, eu consigo ter um volume de informações, mas que não identificam as pessoas. A anonimização pode ser feita por recurso tecnológico. Então, se eu tiver que fazer uma transferência de informações muito grande, seria interessante anonimizar isso para transferir, para não correr o risco do vazamento dessas informações. Bom, uma coisa importante que a lei está trazendo, ela fala que para você tratar o dado pessoal, ela não fala que você não pode tratar o dado pessoal, mas que para você tratar, você tem que ter alguma base. Vou falar as 10, eu separei o que eu considero mais importante para as empresas, né? A primeira coisa importante, que é considerada como base legal para você tratar o dado pessoal, é o consentimento pelo titular. Então, vamos fazer um paralelo com as agências. Dado pessoal é matéria-prima de trabalho, a grande maioria precisa, claro, tem que ter essa informação para poder trabalhar. Então, o que vai mudar no processo de trabalho? Vai ser necessário você ter o consentimento do titular para poder tratar aquele dado pessoal. Então, não tem problema nenhum você ter o dado dele ali, mas vai ser muito importante ter de maneira clara, né, que a pessoa deixou você tratar o dado pessoal. Ainda como base legal, nós temos o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, por exemplo, você é uma agência e você vai fazer algum tipo de trabalho e você precisa do dado pessoal daquela pessoa para poder cumprir essa função. Isso também pode ser considerado como base legal. Lembrando, eu não sou advogado, né, depois a Carol pode complementar, eu estou dando a visão mais prática, né, mais pragmática da coisa. Né? Lógico que lei tem as interpretações e nós não temos jurisprudência ainda, porque a lei não está valendo ainda. Tá? Outra coisa que eu separei como base legal importante, para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual seja parte titular. Por exemplo, uma agência vai fazer a venda de um pacote, alguma coisa assim, vai assinar um contrato. Não tem como você fazer um contrato sem você ter o dado pessoal da pessoa. Isso pode ser considerado como uma base legal também, tá? E o último item que eu separei para a proteção do poder tratar o dado pessoal, porque existe um processo de proteção do crédito. Bom, quem vai fiscalizar, né? A lei valendo, quem vai fiscalizar? Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é um órgão que já foi criado, ele foi criado direto na Presidência da República, não está dentro de um ministério, ele não tem orçamento, né? A gente está acompanhando a montagem desse órgão, que vai ser quem vai fazer as diligências e vai fazer as avaliações se as empresas estão ou não cumprindo esta lei, tá? Bom, as sanções, né? O pessoal fica muito preocupado com as sanções administrativas. Então, se eu não cumprir a lei, o que pode acontecer comigo, né? Bom, eu vou direto aqui às sanções que estão dentro da lei. Sanções importantes. Advertência, então, se eu tiver, por exemplo,
um vazamento relevante de dados, eu for autuado, eu posso ser advertido ou eu posso ter uma multa simples. Então, passei por um incidente de segurança, vazou um banco de dados com os meus clientes, né? Ou alguém está alegando que eu estou tratando o dado de maneira errada, ou seja, não tenho direito de tratar o dado, eu posso ser multado até 2% do meu faturamento do conglomerado no Brasil, no exercício anterior, limitado a 50 milhões de reais por incidente. Tá? Outra coisa importante, além da multa, né? Multa diária. Então, eu posso, por exemplo, em vez de pagar uma multa simples, eu posso ser multado diariamente até a solução do problema. Publicização na infração. A gente, às vezes, se prende muito no valor da multa, mas algumas empresas, provavelmente, a publicidade de que ela teve um problema de vazamento, por exemplo, de informação, pode ser um prejuízo maior do que 50 milhões de reais. Quer dizer, é obrigado a dar publicidade de que houve o vazamento. O quinto item, bloqueio do dado pessoal. Então, a NPD pode fazer com que eu tenha que bloquear meu banco de dados. Então, imagina uma empresa que faz recuperação de crédito, onde o banco de dados é matéria-prima para ele poder ligar e fazer essa recuperação. Se for bloqueado o banco de dados, pode ser um prejuízo maior do que os 50 milhões. E eliminação do banco de dados, quer dizer, já imaginou ter que eliminar o banco de dados, o quanto pode custar para algumas empresas. Todas essas questões, né, ainda como disse, não está claramente definido, porque a lei também sugere que as empresas trabalhem com boas práticas, né, de segurança e governança de dados. E por que é importante isso? Porque tudo isso que eu falei para você está na lei, mas pode acontecer de você passar por um incidente, porque segurança 100% não existe, mas uma empresa que está adequadamente controlada, certamente a dosimetria desse tipo de aplicação de multa, ela vai variar. É muito diferente eu ter um vazamento de dados numa empresa onde não se faz nada, onde ela não se preocupa com o dado do seu cliente, e um vazamento que acontece numa empresa que faz investimentos em criptografia, faz investimentos em processo, ou seja, ela tem todo o tratamento de dado de maneira adequada. Bom, o que fazer, né? Deixa eu ver meu tempo aqui, se eu estou... Vamos lá. O que fazer, então, né? Na realidade, a gente sugere um tratamento de 3 áreas da empresa, a parte de processos, ferramentas e pessoas. Segurança tem que realmente utilizar esse tripé, não adianta só ter ferramenta, não tem pílula para emagrecer, que eu boto a ferramenta, coloco lá e tudo está resolvido, isso não existe. Eu preciso tratar o ferramental da empresa, eu preciso tratar as pessoas da empresa e também eu tenho que entender o meu processo de trabalho. Tá? E por que é tão difícil a gente trabalhar preventivamente no Brasil? Vamos falar de Brasil, né? Bom, eu tenho 2 sugestões. Uma é uma questão cultural, tá? E lembrando o que é cultura, cultura é um comportamento que ele é tolerado ou ele é incentivado num certo ambiente. Eu gosto de usar muito esse exemplo, né? Eu sou de São Paulo, então, em São Paulo a gente nota como determinados ambientes, certos comportamentos são tolerados, como o metrô de São Paulo, que é super limpo, e o trem que já não é tão limpo assim. Então, no metrô, até o cara que não é um cara muito limpo, acaba, melhor, ele tem vergonha de jogar papel no chão, porque lá o comportamento não é tolerado, né? E no nosso caso, a gente tem que entender como é a cultura brasileira, que muitas vezes é uma cultura de correção e não uma cultura de prevenção. Isso é um grande problema para nós. A outra coisa que evita de a gente trabalhar preventivamente é a falta de conhecimento ou falta de processo. A grande questão é, eu sei aonde estou vulnerável, quer dizer, eu estou lá no meu dia a dia, cuidando da minha empresa, fazendo todos os meus trabalhos, e muitas vezes eu não sei onde estou vulnerável. Então, a falta de conhecimento pode me levar ao erro também. Muito bem. Isso posto, como eu disse, a lei pede que você trabalhe com normas não, com boas práticas, né? E aí fica aquela pergunta, quem vai definir o que é uma boa prática? É o fiscal da NPD, é a pessoa que está na tua empresa, é você. Bom, para evitar esse tipo de dúvida, a nossa sugestão é trabalhar com normas técnicas. Então, a ISO 27000 é um conjunto de normas da área de segurança, onde você vai conseguir contemplar a segurança desde a parte de processo até a questão de tecnologia. Aqui eu trouxe... Emerson? Oi, pois não, Rigon, pois não. Desculpe me interromper. A Claro. Elisa que acabou de me passar aqui que tem mais 5 minutinhos.
5? Então, tá bom. Desculpa aí. Não, claro, Obrigado. claro. Então, rapidão. Eu vou passar reto aqui. O Kevin Mitnick, na realidade, é um hacker muito conhecido, que fala um pouco o que a Carol comentou da engenharia social, como faz para enganar as pessoas. Depois fica a frase dele aí para o pessoal poder trabalhar, tá? E rapidamente o PCI, então, vou passar muito rápido sobre o PCI, que já está no finalzinho aqui, que por que existe o PCI, né? Ele é um framework criado pelas bandeiras de cartão com o objetivo de evitar fraudes por pagamento com cartão. Então, na realidade, quando é pedido uma certificação PCI, é feita uma análise tanto de tecnologia como de processo dentro da empresa para que exista a possibilidade de você reduzir a possibilidade de que alguém faça fraude por intermédio de pagamento com cartão. Tá? Essa é a grande sacada e, logicamente, hoje o processo de pagamento com cartão ele é muito diversificado, então não envolve só recursos tecnológicos, também envolve processo de trabalho. Tá? Bom, a quem se aplica todo mundo, na realidade eu não consigo hoje ver nenhum comércio que não use cartão, né, processo de cartão para pagamento. Tá? Aí as várias máquinas. Bom, e aí, rapidamente, né, como é que pode atender o PCI, né? Na realidade, a sugestão é fazer um gap analysis, ou seja, verificar como que a gente está trabalhando e aonde existem as vulnerabilidades. No caso de empresas que nós chamamos de fator 4, que tem até 20 mil transações, não em 20 mil reais, 20 mil transações de cartão ao ano, elas têm que apenas preencher uma avaliação interna chamada de SAC, tá? E feita essa avaliação e mandando, né, no caso, aí falando especificamente para o pessoal de agências, o IATA ele tem 2 lugares, um que fica na Espanha, outro em Miami, se eu não me engano, onde ele recebe o AOC, que é o atestado dentro do SAC, preenchido, e com isso ele está, por um ano, teoricamente, ele está certificado pelo PCI. Tá? Então, a gente pode, num outro momento, entrar de maneira um pouco mais profunda nisso daí, mas esse é o processo. É uma autoavaliação, é uma maneira de você fazer com que as empresas se preocupem com a segurança. Então, isso aqui é um videozinho, eu não vou passar, que não vai dar tempo, que é uma fraude acontecendo, eu vou deixar disponível para depois vocês poderem aí divulgar, tá bom? É isso aí. Eu peço desculpas por falar muito rápido, era muita informação, a ideia era realmente passar o máximo possível, e eu fico à disposição, caso haja aí alguma dúvida que eu possa esclarecer, eu fico à disposição. Mais para frente aí nós vamos conversar sobre essas dúvidas. Bom, agora aproveitando aí essa oportunidade, nós tivemos hoje indicado aqui do Renato, da Fora, da Share, que nos comentou que existe seguros contra esses crimes cibernéticos. Então, eu vou passar a palavra para ele e a gente vai ter um tempo para poder ter esse conhecimento. Muito obrigado, então, agradeço aí ao Ricom, e a saúdo também aqui a Carol, que tive a oportunidade de conhecer no ano passado, e ao Emerson. Então, obrigado a presença, mais uma vez a oportunidade, estamos aí pela segunda vez com a BAV, semana passada falamos de seguros de responsabilidade civil, né? Esse convite, então, a gente tem um espaço bem curto, eu só queria também aqui saudar e introduzir a presença do Daniel Lamboy, da Tóquio Marine, especialista na área de riscos cibernéticos, está aqui presente conosco, né? Deixar aqui, como a gente não vai, evidentemente, conseguir se aprofundar nesse tema, né? Deixar aqui só esse recado que, de fato, existe. Há poucos anos, né, foi trazido para o Brasil a iniciativa dos seguros, né, foram regulamentados os seguros para riscos cibernéticos, né? A Tóquio Marine é uma companhia japonesa que dispensa maiores apresentações pela solidez e pela tradição, mas que entrou neste ramo, né, com força, né? Ela tem foco no segmento de empresas de pequeno e médio porte, que é o perfil para uma empresa como uma agência de viagem, né? Existem outras poucas seguradoras operando nesse ramo, mas as que operam normalmente se dedicam a riscos de empresas muito grandes, né? O que não se adaptaria aqui ao nosso fórum.
Então, eu como sou especialista na área de turismo, já sou parceiro da BAV, trabalho com a Tóquio Marine nesse segmento. Então, a Tóquio é a empresa que eu recomendo para esse perfil, não só pelo conhecimento no risco, no ramo, como também pelo porte da empresa. Então, vou passar a palavra aqui ao Daniel, que vai ter o desafio de se virar nos 30, né, em poucos minutos, passar um breve recado, mas fica aí já desde já que existe essa possibilidade, essa viabilidade de uma proteção para esses riscos. Então, obrigado pela oportunidade a todos, e Daniel, deixo você com a palavra aí para os minutos finais que nós temos. Legal. Obrigado pela introdução, Renato. Obrigado aos colegas da ABAV pelo convite. E eu vou tentar compartilhar com vocês rapidamente um pouquinho de como funciona o seguro cibernético. Então, eu vou compartilhar minha tela nesse momento. Por favor, confirmem que vocês estão vendo a apresentação. Isso, entrou. Tá certo. Eu, pelo menos, estou vendo. Estamos vendo? Sim, estamos vendo. Ótimo. Então, eu vou passar bem rapidamente. A ideia aqui o objetivo aqui é dar uma ideia conceitual do que é esse seguro, né? Então, qual que é o principal objetivo do seguro? Proteger a organização, proteger o nosso segurado, nossa empresa, né, de qualquer risco cibernético. Isso se dá em 3 pilares. O pilar de danos à própria empresa por conta de um ataque cibernético, o pilar de responsabilidade por danos causados a terceiros por conta de um ataque cibernético e uma equipe de resposta a incidentes para lidar com esse ataque cibernético. Então, se a gente pudesse definir um evento cibernético, ele vai ter basicamente 4 causas raízes, né? Você pode ter o acesso não autorizado de alguma pessoa a algum sistema, então alguém que obteve uma senha, obteve acesso físico, mas de alguma forma uma pessoa não autorizada obteve acesso ao sistema. Você pode ter um erro de operador, um dos colegas comentou isso, né? Eu acho que foi o Emerson, que você tem a possibilidade de não sofrer necessariamente um ataque, mas simplesmente algum operador, alguma pessoa responsável por algum sistema deixou vazar alguma informação sem querer, divulgou alguma informação. E você pode ser vítima de um ataque de negação de serviço ou vítima da introdução de algum código malicioso ou um malware. Então, a definição define essas 4 situações como um evento cibernético. E se a gente pudesse mapear o que acontece a partir de um evento cibernético, basicamente nós temos isso, né? Por um lado, o evento cibernético ele pode causar danos à empresa, e por outro lado, ele pode causar a responsabilização da empresa por danos a terceiros. Então, olhando do lado esquerdo desse mapa aqui, que danos que a empresa pode sofrer? Bom, ela pode sofrer uma extorsão cibernética, ela pode ter custos com a remediação desse ataque, recuperação de sistemas, restabelecimento de bancos de dados, ela pode ter interrupção de negócios, e como o Emerson também bem colocou, pode ter multas no âmbito da indústria de pagamentos por cartão, multas PCI. E do outro lado da responsabilidade, você pode ter um terceiro entrando com uma ação contra a empresa, alegando que ele foi lesado porque a empresa vazou os seus dados. Se for uma empresa que você não tipifica dado propriamente dito, mas aqui estamos numa plataforma de streaming nesse momento, você pode ter uma mídia que foi divulgada e era para ser uma mídia fechada, ela se tornou aberta por algum motivo, isso pode acarretar uma responsabilidade. E você pode ter empresas responsabilizadas pela segurança da rede, ou seja, imputar à empresa a responsabilidade por não zelar pela segurança da rede, ou seja, pela empresa ter, por exemplo, transmitido um código malicioso sem ter feita a devida diligência, ou seja, continua a transmitir um código malicioso. Essa é basicamente a anatomia de um ataque cibernético. E aí você tem a pergunta bom, e como é que você lida com esse incidente, né? Então, se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem esse pilar, né? Quer dizer, a cobertura para danos à empresa, a cobertura para danos a terceiros, e a cobertura para a responsabilidade, né, por danos a terceiros, e a necessidade de lidar com o incidente. Bom, eu não vou entrar em cada uma das coberturas, mas cada uma dessas situações de dano à empresa tem uma cobertura específica, e cada uma dessas responsabilizações por danos a terceiros tem também uma cobertura específica, e a TORA também trabalha como equipe de resposta a incidentes. O que é a equipe de resposta a incidentes? Ela é uma equipe eu costumo chamar de white hat hackers, ou hackers do bem.
são técnicos que vão ajudar a empresa a se recuperar desse ataque. Então, elas vão isolar o sistema, elas vão expurgar o invasor e elas vão ajudar o segurado a recuperar o banco de dados, a recuperar o sistema dela. Não vamos entrar no... A Tokio Marine tem um acordo global com a Crawford, né? A Crawford é uma empresa super conhecida no mundo inteiro, já faz esse serviço há alguns anos no mundo inteiro. No Brasil, eles estão com escritório também, então não é uma equipe... É um grupo global, mas é uma equipe local. Então é muito importante deixar claro que num eventual sinistro, no caso da Tokio Marine, o segurado estaria falando com uma equipe de resposta a incidente brasileira, pessoas que falam português. Eu não vou entrar tanto no mérito do tipo de cobertura, a base de descobrimento, a base de reclamação. O que tem que ficar claro é que essas são as situações cobertas, né? E aí, no caso das coberturas por responsabilidades, ou seja, o lado direito aqui do nosso slide, o que a gente vai cobrir basicamente no caso de um evento cibernético, no caso de uma situação que implique responsabilidade cibernética dos nossos segurados, nós vamos pagar basicamente a defesa dele, os custos de defesa dele, em eventual ação judicial. Se ele perder essa ação judicial, nós vamos pagar a indenização. E, é claro, desde que celebrado com a anuência da seguradora, nós também podemos cobrir os acordos resultantes que podem ser propostos ao longo dessa ação judicial. Eu não vou entrar tanto em cada uma das descrições das coberturas. Eu também não vou entrar nas coberturas de danos à própria empresa. Eu disponibilizo essa apresentação para quem se interessar. Eu acho importante deixar claro essa parte da equipe de resposta a incidente, que apesar de não ser um produto securitário em si, é um serviço agregado acessório extremamente importante. A Crawford ela tem aí algo como 80 anos de experiência, está presente em 70 países e tem equipe de resposta a incidentes local que fala português, isso é bem importante. No caso da Tokio Marine, o seguro ele dá direito sem custo adicional, ou seja, está incluído no preço do seguro o acesso ao Cloud Care, é uma parceria que nós temos com a Avast, e isso permite que o segurado ele tenha acesso a licença básica de antivírus, firewall e backup. Então, ele vai ter um backup, um antivírus e um firewall da Avast gratuitamente. Esse antivírus e firewall é até 10 máquinas gratuito. Se quiser mais, pode pagar, mas 10 máquinas são de graças. E o backup é até, se eu não me engano, 100 GB gratuito também. Gratuito, eu digo, está incluído no custo do seguro. É mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês rapidamente, para não estourar o tempo. Mas eu estou, na verdade, eu preciso correr para uma outra reunião, mas eu quero agradecer a oportunidade e eu deixo aos senhores essa apresentação e o compromisso de responder as dúvidas no futuro. Muito obrigado, Daniel. Pela tua participação. A Bade agradece. Obrigado, Daniel, pela participação. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Senhores, eu desejo sucesso para os senhores, mas eu preciso sair, eu preciso começar um outro evento. Muito obrigado. Fica à vontade. Logo, tudo de bom. Obrigada, Daniel. Obrigado, Daniel. Bom, pessoal, eu recebi aqui 2 perguntas, aqui quero ver. Não sei se vai ser o Emerson ou a Carol que pode fazer. E aqui eles me perguntaram assim, pode ser feita agora o ransomware? Pode ser denunciado e como recuperar os dados que foram sequestrados? Vou responder a parte desse denunciado. Sim, deve, inclusive, pelo que eu conheço um pouco dessa questão, desse tipo de crime, ele vem acompanhado junto com uma extorsão. Então, é aquilo que eu falei, deve ser denunciado porque as autoridades policiais têm como tentar, pelo menos, mapear ou nortear essa questão organizacional, como parte, o que está acontecendo, tentar achar a autoria, se for possível, e como eles operam. Então, sim, deve ser denunciado, sim. E como recuperar esses dados? Então, não é possível, tá? O ransomware ele é um ataque muito fácil de ser feito. Ele já está na rede há muitos anos, né? As primeiras versões do ransomware
Porque o que é o ransomware, né? É jogado na rede um arquivo aonde, se ele entrar na tua rede, se ele entrar na tua máquina, ele vai criptografar o seu banco de dados. E, tecnicamente, toda a rede estando mapeada, qualquer mapeamento que existe, ele vai entrar lá e vai criptografar. É o engodo achar que só a empresa grande está sensível ao ataque de ransomware. O ransomware, qualquer pessoa está sensível, inclusive, né? Porque se ele entrar na tua máquina, vai criptografar, como a Carol muito bem disse, o objetivo é lograr êxito por intermédio de extorsão. Então, quando aquilo é criptografado, vai aparecer uma mensagem pedindo um resgate, né? Nas primeiras versões do ransomware, até dava para desligar, tirar a máquina da rede, dar um dump na memória, achar a senha lá. Isso não acontece mais nas versões novas. A senha não está na tua máquina, a senha está fora, né? A grande maneira de você evitar problema com o ransomware é ter backup. Essa é a grande maneira, e backup separado lógica e fisicamente. O que é lógica e fisicamente? É o backup que você faz, ele não está conectado, né? Se você for atacado, você consegue restabelecer a sua operação, porque aquele backup que você está levantando é um backup que ele não está logicamente ligado, então também não foi atacado, tá? Ransomware, na minha sugestão, a maior maneira de você evitar é prevenindo, né? Depois que entra na rede, é muito difícil, né? Eu não vou falar que é impossível, porque no mundo nada é impossível, mas a minha experiência mostra, eu não tive nenhum caso de cliente que nos chamou para tentar recuperar, que foi possível a recuperação. Eu sugiro também, como a Carol disse, eu sugiro fazer denunciar, tá? Na pior das hipóteses, você ajuda a gerar dados estatísticos, isso é importante, né? Porque, quer dizer, não acho que dá para encontrar pessoa, eu acho muito complicado hoje. A forma, os vetores de ataque são os mais variados possíveis, eles acabam acontecendo muito do leste europeu, onde você não tem realmente condição de mapear aquilo, então pode estar sendo atacado de qualquer lugar, enfim, e você, inclusive, não é alvo, acaba pegando porque tomou a atitude errada, abriu um e-mail que não devia, deixou um firewall aberto. Algumas ferramentas hoje falam, né, que são fortes contra o ransomware, que uma certa camada da rede consegue avaliar, mas eu sou mais pé no chão. Você pode ter ferramental bom de prevenção, e o backup é aquilo que vai te ajudar bastante para reduzir o impacto. O impacto vai ter, se você for pego. Outra maneira, treinar a tua equipe, para que eles entendam como são os vetores de ataque e possam não cair, né, abrir e-mail que não deve, baixar arquivo de lugar que não deve, que são as formas mais fáceis de você trazer o ransomware para dentro da tua rede. Emerson, agora fazer uma pergunta. Tinha a segunda pergunta aqui, mas você já respondeu que o sistema que detecta e bloqueia ameaças com mais eficiência não existe, né? Aquilo que você falou agora, fazer o backup. Existem bons sistemas, né? Por exemplo, você tem, o outro dado que eu posso dar da nossa experiência: a maioria dos ataques acontece não porque o atacante é o cara genial, é porque a empresa não faz o básico. É a mesma coisa que você pagar seguro do carro e deixar o carro com a porta aberta. Quer dizer, não adianta ter seguro se o carro ficar com a porta aberta num lugar perigoso. Então, o que é fazer o básico? Antivírus. Mas qual é o melhor? Os 10 antivírus que estão na escala de avaliação do AVG Test são bons. Eles têm um nível de detecção muito, muito parecido. O que não dá para acreditar é que um antivírus gratuito vai me dar um bom padrão de proteção, né? Se eu estou falando de forma profissional, eu tenho que ter um antivírus. Eu tenho que ter um firewall, que é uma parede entre a minha rede e a internet. De novo, não dá para acreditar que um firewall gratuito vai me dar um bom nível de proteção. Mas não é proibitivo, né? Hoje essas ferramentas não são tão caras assim. Então, backup. Backup fazer com uma certa regularidade. Básico. Massa de dados pequena. Faz uma cópia no HD externo, não tem problema. Não deixa de restaurar aquele backup de tempos em tempos. Backup não dá pau quando você faz, só dá pau quando restaura. Então, aquele negócio de gravar durante o ano inteiro e nunca testar é uma chance muito grande de você, na hora que precisar,
não vai estar lá. Então, são coisas básicas, firewall, antivírus e backup. Quem tem essas três coisas devidamente estruturadas, que a norma fala, inclusive, para fazer, já elevou o nível de segurança bastante, porque a grande maioria, infelizmente, não tem esse cuidado básico, tá? Então, a ferramenta, ela vai até uma parte, a outra parte é o backup, não tem jeito. E com relação, assim, a equipamentos, Emerson, existem determinados equipamentos que podem ser ter mais restrições para esse tipo de ataque? Então, os firewalls e os antivírus de última geração que nós temos, das grandes companhias, todas elas, eles já estão trabalhando com nível de detecção, num determinado nível de camada de rede, aonde já se detecta um ataque como o ransomware. O que é o ransomware? Ele é um aplicativo, ele é um executável. Então, é possível entender que tipo de arquivo está vindo no e-mail, que tipo de arquivo eu vou baixar para a minha máquina quando eu estou... Então, já é possível fazer isso. Só que em segurança, nada é 100%. Então, hoje, qual é a sugestão? É pegar um firewall antivírus de última geração, que vai ter um bom nível de detecção, e manter um bom backup também, com restore de tempos em tempos. Com essas três atitudes, a empresa já vai estar num bom nível de segurança. Que, inclusive, essas três são obrigatórias para quem vai ter o PCI. Só para fazer uma conexão, né? O PCI, quando a gente faz a avaliação do PCI, essas três coisas que eu estou falando são obrigatórias para você ser certificado PCI. A gente ouve algumas pessoas falarem que esses ataques nos equipamentos da Apple é mais difícil. É verdade? Então, eu vou colocar minha visão. Por que se invade mais Microsoft? Porque o volume de máquinas no mundo é muito maior Microsoft. Então, se eu fosse uma pessoa interessada em ter êxito com esse tipo de ataque, eu ia tentar fazer ferramenta para aquilo que pudesse atingir o maior número de máquinas possível. Então, eu não vejo como, se você começa a ter muita máquina Apple, é lógico que você vai ter muito mais pessoas interessadas em atacar máquinas Apple. O processo de um ataque ele está relacionado ao objetivo do atacante. Se eu estou com o objetivo de lograr êxito financeiro, eu vou tentar atacar o maior número de máquinas que eu consigo ter acesso. Se eu estou interessado, vou falar de uma outra coisa que a gente não tratou aqui, que não dá tempo. Por exemplo, espionagem industrial, o pessoal pensa que é coisa de cinema. Está lotado de espionagem industrial. Então, se você é uma empresa que é líder de mercado ou que você pode ser atacado por um concorrente, tudo vai depender da energia do concorrente. Se o cara estiver interessado em invadir, você pode ter Linux, você pode ter Apple, você pode ter Microsoft, que existem ferramentas para invasão. E, infelizmente, essa é a grande verdade. Tem um técnico nosso que foi fazer um curso, né? A gente tem que reciclar a equipe constantemente. Ele voltou de um treinamento e falou para mim assim, Emerson, eu estou com medo até de ligar minha máquina agora. E esse é o cara que faz os meus testes de auditoria periférica. Por quê? Na área de tecnologia, quase tudo é possível, né? Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar desincentivar o atacante, fazendo o básico da segurança, né? Então, se você, logicamente... Por que banco gasta milhares de dólares com segurança? Porque banco é alvo, né? Banco é alvo, órgão público é alvo, líderes de mercado são alvo, nós, pobres mortais, não somos alvo. Então, faz o básico, que aí você já cai fora da facilidade. Lembra do vagabundo lá do atacante que eu falei? Ele não vai querer dor de cabeça, então ele vai pegar quem é fácil. Quem usa antivírus gratuito, quem não usa antivírus, quem navega em sites que são questionáveis, né, fazer navegação, então, onde é muito mais fácil trazer porcaria para dentro da rede. Tá? Mas é isso, minha opinião é que, na realidade, nada é impossível. Agora, a Microsoft tem muito mais máquina, então, logicamente, o volume de ataques é muito maior. Bom, obrigado pela resposta. Vocês querem fazer uma consideração final? Carol, Renato?
Eu só vou, até um assunto que foi aqui durante o Emerson estava explanando sobre a Lei Geral de Proteção aos Dados que vai sair, né, que tem essas certificações. Eu queria lembrar também que a gente já tem a Lei do Marco Civil da Internet, né, antiga, e que ela visa também o acesso à internet a todos, e para quem utiliza a internet como meio como ferramenta de trabalho, é muito importante lembrar que o princípio que rege a lei é o princípio da proteção ao consumidor, o equilíbrio contratual. O que eu só para lembrar é aquela questão daquele contratinho, quando a gente compra alguma coisa que está lá eu aceito esses termos, isso, então é aquele contrato bem feito, visando sempre a proteção, pensando, é a mesma coisa que você for fazer um face a face, fazer pessoalmente. A internet hoje está requisitando esse equilíbrio também. Então, cada vez mais vai surgir legislações que vão regularizar essas atividades, ou o meio como se usa. Então, estamos sempre aí nos atualizando, buscando informações, e estamos disponíveis para qualquer dúvida aí jurídica que a gente possa ajudar, entrar em contato. Obrigada, Rigon, pela oportunidade. Obrigado. Eu só gostaria de complementar, Rigon, explicando que para fazer o seguro ele é muito simples, temos algum questionário com meia dúzia de perguntas sobre a empresa, e aí a precificação é devolvida rapidamente em 24 horas, 48 horas, tá bem? O processo é simples. A gente vai passar depois para todos os dados de vocês para os associados poderem entrar em contato, né? Emerson, se gostaria de dar uma... Obrigado, quero agradecer a oportunidade, a gente fica à disposição, né? Esse assunto, eu acho que é um assunto bastante interessante, né? E bastante multidisciplinar, né? Quer dizer, a gente vê que cada vez mais não é uma questão só de tecnologia, é uma questão de vários profissionais que têm que se envolver, e eu fico à disposição aí para o que vocês precisarem, né? A gente já está aí junto há um bom tempo com a parceria, né? E o material eu vou disponibilizar, eu tenho bastante material da área, posso disponibilizar para vocês aí para divulgar para os associados. Eu fico à disposição e agradeço a oportunidade. Obrigado. Então, vamos encerrar a live. Eu queria agradecer a presença dos convidados palestrantes aí, o Emerson, a Carol, o Renato, o Daniel, que ele participando também. Informar para os nossos associados, né, que nós temos o nosso corpo jurídico que está à disposição, né, a nossa parceria com a empresa ABC Tech, do Emerson, tá? A parceria com a Share, do Renato, né, e além da responsabilidade civil, também ele trouxe hoje a responsabilidade, o seguro contra crimes cibernéticos, né? Essa live vai estar disponível também no YouTube, para quem quiser assistir. E agradecer a participação de todos, em nome da BAB, do nosso presidente, que não pôde estar presente aí, porque ele está numa reunião do G5, mas ele deixou mensagem aí agradecendo a participação de todos, e esperamos rever em uma próxima live aí, com mais assuntos. Muito obrigado a todos, o assunto muito interessante, tinha muita coisa para a gente ver, foi muito bom. Gostamos muito. Obrigada. Obrigado, João. Boa noite a todos. Obrigado, um abraço. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau.